Bom dia, turma, tudo bem? Hoje, nossa aula de ciências, quarta-feira, 3 de março de 2021. A nossa aula de hoje tem dois vídeos aí para vocês aprenderem um pouquinho melhor, né? E são referente a transformações reversíveis e irreversíveis. O que é isso? Então vamos lá. Isso é um grande mistério. Olha aí o Cebolinho e o Cascão mais uma vez, né? E eles estão hoje para resolver esse mistério aí. Será que você consegue resolver esse mistério? Transformações reversíveis e irreversíveis. Então vocês vão assistir o vídeo aí, já deve ter assistido, e o professor vai ler aqui o textinho para vocês entenderem melhor essa matéria, tá bom? E depois a gente vai lá para nossas atividades, ok? Então vamos lá. Transformações de materiais. Para que, para que transformações em objetos ocorram, é necessário que haja energia. Elas podem ser divididas em dois tipos: transformações que alteram o material de que o objeto é feito e aquelas que não alteram. Com o início da utilização do fogo e de sua energia, o ser humano conseguiu realizar cada vez mais novas transformações que alteram os materiais. Hoje, muitos processos, sejam industriais ou manuais, baseiam-se nesse tipo de transformação. Vamos lá. Processo irreversível. Irreversível, pessoal, aquilo que não tem volta. Se você jogar uma pedra lá no meio do mar, a pedra não consegue voltar para você na sua mão. Então foi irreversível. Jogou, tá jogado. Não tem como voltar atrás, né? É aquele em que um sistema, uma vez atingido o estado final de equilíbrio, não retorna ao estado inicial ou quaisquer estados intermediários sem ação de agentes externos. Então, para fazer essa reversão, tem que ter um agente externo e às vezes é muito difícil. Então, se ele é irreversível, não tem volta, tá bom? Um exemplo, olha só aí o exemplo. Exemplo: se você queimar uma folha de papel, não voltará à sua forma original. Você está lá, varreu o quintal, tem as folhinhas, o certo é enterrar, não é verdade, pessoal? Para não jogar essa fumaça no meio ambiente. Mas vamos lá, queimou as folhinhas do quintal. A folha consegue voltar ao estado que ela era antes? Jamais. Ela foi feita a queima, houve uma energia em cima da folha, que é o fogo, né? E ela se transformou em cinza. Não tem como voltar à forma original. Entendeu que uma coisa é irreversível? Aquele que não tem volta. Aconteceu, não tem como voltar como era antes. Entendeu? Vamos lá. Processo reversível. O que é reversível? Aquele que consegue voltar ao que era antes. Professor, o que poderia voltar ao que era antes? Então vamos lá que vocês vão entender. É aquele que pode ocorrer em ambos os sentidos, passando por todas as etapas intermediárias, sem que isso lhe cause modificações definitivas no meio externo. Vamos ver. A água, olha só o exemplo mais simples que nós temos. A água pode ser encontrada no estado líquido, no entanto, se ela for aquecida, ela forma-se em vapor. No entanto, se ela for resfriada, ela volta ao estado líquido. Então, por exemplo, a água evaporou, né? Teve uma chuva no seu telhado, está totalmente molhado a telha. De repente vem o sol de novo. De repente se percebe que a telha secou, ou seja, a água que estava em cima da telha evaporou-se, certo? Ou o asfalto que estava molhado evaporou. O que aconteceu? Virou um vapor, foi para a atmosfera, né? E lá no alto ele é mais frio. Chegou num lugar mais frio, esse vapor ele se condensa, né? Ele vira as nuvens. E num certo momento, quando que essas nuvens estiver bastante carregada, ela cai em forma de chuva, ou seja, ela estava em estado gasoso, e ela caiu em forma de chuva líquido, ela voltou ao estado que estava antes, certo? Então, a, a água é um exemplo de processo reversível. Continuando aí, se for submetida a baixas temperaturas, pode congelar e se transformar em gelo no estado sólido.
Então, outro estado da água, ela está no estado líquido. Você, por exemplo, colocou lá na forminha de gelo e depois de algumas horas você tira do congelador, ele está no estado sólido. Se você deixar o gelo num copo ou colocar num suco, ele vai voltar ao estado que estava antes, que era líquido. Então ele fez um processo reversível, olha só. Então tem dois processos aí que a água pode ser transformada. Ela está em estado líquido, ela vai para o gasoso e pode voltar para o líquido. E ela pode estar no estado sólido e voltar no líquido de novo. Olha só, isso é só um exemplo da água, tá, pessoal? É um processo reversível. E vocês entenderam o que é reversível? Então vocês têm que lembrar, a folha de, por exemplo, de papel queimou, irreversível, não volta mais aquela folha. A água, ela pode ser congelada ou pode ser evaporada e ela pode voltar também ao estado líquido. Isso é reversível. Ela consegue voltar, certo? Vamos lá, o textinho aí do quadrinho, certo? Tem uma menininha aí. A mãe de Paulinha estava preparando o almoço. Ela queria preparar algo diferente no cardápio. Ao quebrar os ovos para preparar a nova receita, achou interessante todas as características do alimento. A gema e a clara eram bem molinhas e viscosas. Depois de um tempo na panela, percebeu que ele já não tinha as mesmas características de antes. O que ocasionou essa mudança? Perguntou Paulinha. Mas o pior estava ainda por vir. Ao ler novamente a receita, percebeu que o ovo deveria estar cru e não cozido. E agora, o que fazer? Será que essa transformação é reversível, né? Vamos ajudar a desvendar essas questões? Então vamos lá. Observe as imagens e responda. Que característica podemos perceber em cada ovo? O primeiro ovo ali, ó. Certo? Aqui, primeiro ovo. Quais as características? Então, aí você vai me dizer, ó, ele está num ninho ali, parece, né? Ele está sem a casca de cima, né? E que estado, como que você pode perceber? E tem a fotinha de um ovo cozido ali. O que você percebeu aí em cada ovo? O primeiro, aí você pode colocar a resposta assim. Na primeira imagem, aí você vai falar o que você está observando nessa imagem aqui, certo? E na segunda, vamos lá, voltar. E na segunda imagem, você vai falar o que você observa, tá bom? É uma resposta de observação. Então temos lá a letra B. O ovo cru ainda pode ser transformado e o ovo cozido? Então são duas perguntinhas na B. Você responde, o ovo cru ainda pode ser transformado? O que você acha? Ele se transforma ainda? Ele pode mudar a característica dele? E o ovo cozido, ele pode ser transformado ainda? Ele pode voltar ao que era antes? Então vocês já sabem qual é a resposta, né? C. O ovo cozido pode voltar ao seu ovo cru? Por quê? Então é bem parecido com a atividade aí de cima, mas aí vocês respondem da melhor maneira que vocês acharem aí, tá bom? Observe as figuras abaixo. Qual é o estado da água? Sólida ou líquida? Nossa, gente, essa é muito fácil, né? E qual é o estado da água aí, ó? Líquido ou sólido? É uma atividade muito fácil para vocês. O importante dessa atividade de hoje de ciências é vocês perceberem qual a diferença entre um processo que pode ser reversível, ou seja, pode ser voltado para trás, né? Reverter, né? E o processo irreversível que não tem volta. Tá bom, gente? O senhor está aqui à disposição para ajudar vocês no que for preciso. Tá bom, gente? Até mais.